Cumprimento os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Você pode se sentar, por favor. Agradeço a Deus por esse privilégio de estarmos reunidos para adorar o seu nome, participarmos da Santa Ceia. Agradeço ao nosso pastor pela confiança, pela oportunidade de servir ao Senhor. Cumprimento todos os obreiros, irmãos e irmãs em Cristo aqui presentes. A palavra de Deus fala, o apóstolo Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28, que todo homem deve examinar a si mesmo. E eu queria, numa breve meditação, convidar você a abrir a sua Bíblia em Efésios, no capítulo 5, versículo 18, para que juntos a gente possa fazer um exame importante para as nossas vidas, em nome de Jesus. Efésios, capítulo 5, versículo 18. Amém? E não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Amém? Irmãos, nós vivemos num mundo que jaz no maligno. Quando nós acompanhamos as notícias, percebemos que coisas cada vez piores têm acontecido e, surpreendentemente, até às vezes saído do meio dos crentes. Nós sabemos que há várias crises acontecendo no mundo, de ordem econômica, social, sanitária. Passamos alguns anos atrás por uma crise terrível, que foi uma pandemia que abalou o mundo de forma em geral. Mas também nós sabemos que, talvez, se não a maior pandemia, uma das grandes pandemias que nós temos enfrentado é uma pandemia do pecado e da imoralidade, de coisas que desagradam ao Senhor. Infelizmente, essas coisas que têm acontecido parecem não incomodar tantas pessoas. Eu sei que eu e você, que somos crentes, que servimos a Deus, ficamos incomodados, mas muitas pessoas, talvez, já têm se acostumado com tantas coisas terríveis ligadas ao pecado e à imoralidade que tem acontecido em muitos lugares. E nós sabemos que a vida do crente é um desafio. Não tem sido fácil. Cada vez mais nós somos desafiados a permanecer na fé, como foi louvado aqui agora há pouco, mas nós sabemos que Deus é aquele que nos sustenta diante de todo o desafio e diante de toda a dificuldade. E todos nós enfrentamos batalhas, mas nós não podemos desistir. Nós nunca podemos desistir de servir ao Senhor, fazer a vontade de Deus e seguir o propósito dele para as nossas vidas. Eu sei que o que eu estou falando aqui, todos nós aqui sabemos, mas muitas vezes é bom que nós nos lembremos e deixemos o Espírito Santo ressaltar dentro de nós essa verdade, que Deus ele está conosco todo o tempo. Portanto, se você entrou aqui nesta tarde, talvez com alguma situação complicada na sua vida, pensando em desistir, eu quero lembrar a você que Deus está contigo, não desista, vá até o fim, porque Ele tem a vitória para a sua vida. Nós precisamos saber, irmãos, que Deus, Ele nos sustenta pela sua graça, pelo seu poder e pelo seu amor, o seu Espírito Santo, a sua palavra nos sustentam, apesar de estarmos vivendo em meio a esses grandes desafios. Nós precisamos, a cada dia, buscar cada vez mais vivermos no esconderijo do Altíssimo. Ou seja, precisamos ser homens e mulheres cheios e cheias do Espírito Santo de Deus, para que nós possamos não somente sobreviver, mas dar um bom testemunho neste mundo tenebroso que estamos vivendo, para que nós possamos permanecer de pé, para testemunharmos do Senhor Jesus e da sua vinda para aqueles que estão à nossa volta. Por isso eu queria dizer para você, nesta noite, que avivamento é mais do que uma escolha, avivamento é uma necessidade. Muitas pessoas pensam em avivamento como um movimento, algo pontual, mas avivamento é uma necessidade para a vida do crente, para a vida daquele que quer servir a Deus. Jesus ele morreu para dar vida, ele não morreu para dar morte. Ele morreu e ressuscitou para que nós pudéssemos ter uma vida avivada e cheia do seu Espírito Santo. E por ser esta necessidade, nós precisamos, irmãos, do Espírito Santo na nossa vida cada vez mais, para que possamos ter essa plenitude que o Senhor Deus planejou e liberou para mim e para você. Então nós precisamos conhecer mais do Espírito Santo. Não só da sua obra, mas principalmente da sua pessoa. Nós precisamos colocar, irmãos, em prática a realidade da volta de Jesus Cristo nas nossas vidas.
precisamos viver isso diariamente e pregar isso de alguma forma, com o nosso testemunho, com as nossas palavras, do nosso Jesus que nós servimos. Porque a Santa Ceia, ela fala de passado, fala de presente e fala de futuro. E nós precisamos estar prontos para, com a nossa vida, com as nossas atitudes, com as nossas escolhas, pregarmos essa mensagem para aqueles que estão à nossa volta. Ou seja, a realidade da volta de Jesus, o seu poder transformador, o poder salvador de Jesus Cristo para mudar e transformar vidas. Mas, infelizmente, muitos podem não estar vivendo essa realidade da volta de Jesus, e até dentro das igrejas. E aqui eu não estou apontando para ninguém, nem o grupo que está aqui, nem o lugar. Eu estou falando de forma geral. Muitas pessoas podem estar vivendo fora dessa realidade. E esse versículo que nós lemos em Efésios está dentro... o contexto, melhor dizendo, está da carta de Efésios, vai falar justamente sobre essa necessidade que eu e você temos. Eu quero mencionar aqui o contexto para que você possa se lembrar nesta noite. Quando Paulo escreveu esta carta, ele escreveu a carta aos Efésios para expandir os horizontes dos seus leitores, para que eles pudessem compreender melhor algumas coisas que são fundamentais para a vida do crente, qual sejam o propósito eterno de Deus e da sua graça, para que passemos a valorizar os alvos sublimes que ele estabeleceu para a sua igreja. Em resumo, para que nós, como crentes, vivamos o que Deus tem para nós e o que Deus tem para a sua igreja. Faço a distinção aqui para que nós não nos esqueçamos do nosso compromisso como indivíduos, mas também o nosso compromisso como congregação, como corpo de Cristo. Então, irmãos, ele também, depois que ele explica, o apóstolo Paulo explica esses alvos, ele vai passar a demonstrar os passos para que esses alvos sejam alcançados. Eu acho lindo da palavra de Deus é que Deus ele nunca requer de nós algo e não nos ensina como ou nos dá a condição de fazer isso através do seu poder e da sua graça. Então a carta aos Efésios vai demonstrar, dentre outras coisas, que a nova vida de pureza entra em nítido contraste com a antiga maneira da vida sem Cristo. Em outras palavras, quem está com Jesus não pode mais viver como vivia antigamente. Ah, mas eu consigo esconder, mas eu consigo ocultar. Mas mesmo que nenhum ser humano saiba, Deus está vendo todas as coisas. E o Evangelho é poder transformador nas nossas vidas. Alguns pontos importantes também que Paulo fala nesta carta. Ele fala o seguinte, que os fortes no Senhor têm a vitória sobre o maligno no grande conflito espiritual, especialmente pelo poder da oração. Então, nós temos que praticar cada vez mais oração. Ele também faz menção, Paulo faz menção, para que os cristãos, através da oração, tomem conhecimento do propósito e do poder de Deus para as suas vidas e para a sua igreja. A carta também menciona os passos para a realização desse propósito de Deus. Vai falar da salvação do indivíduo pela graça e da oração, veja bem, oração como experiência mais profunda da plenitude de Deus. Então, nós começamos falando aqui de encheios do Espírito Santo, de avivamento. Não tem como se falar em avivamento sem uma vida de oração e uma vida na palavra de Deus, porque avivamento é uma necessidade, não é um movimento. Então, irmãos, dentre esses modos práticos de cumprir os propósitos de Deus na igreja, e na sua e na minha vida, está a renovação constante, diária e pessoal na vida do crente. Este é o fundamento desta palavra. Isso que o apóstolo Paulo quis dizer em encheios do Espírito Santo. Essa ideia aqui não é de se encher de domingo em domingo, não é de se encher de ceia em ceia, desculpem, mas é de se encher constantemente, diariamente. Muitas pessoas estão buscando respostas, estão buscando milagres para as suas vidas, e essas coisas podem ser encontradas principalmente, muitas vezes, no nosso renovo diário, na nossa prática devocional com Deus todos os dias. Examine o homem a si mesmo. Quando nós temos, irmãos, a nossa vida renovada pelo Espírito Santo e estamos sob a sua influência, nós podemos, então, conhecer o propósito de Deus para as nossas vidas e para a vida da igreja. Então, é muito importante que a gente busque essa vida de oração e de comunhão com o Senhor. Mas é possível viver isso? Será que vale a pena viver isso? Sim. Apesar de estarmos neste mundo cada vez mais terrível e assustador, vale a pena sim servir a Jesus. Apesar das grandes lutas que nós passamos, vale a pena sim servir a Jesus. Ele deu a sua vida por nós, vale a pena que nós possamos dar também a nossa vida por Ele.
e pela sua obra. É possível sim, mas nós precisamos ter o foco certo. Nós precisamos, amados irmãos, entender que com o Espírito Santo de Deus é possível sim ter esta vida de comunhão com o Senhor e viver a vontade de Deus para as nossas vidas. Mas ter uma vida cheia do Espírito Santo vai requerer investimento da sua parte e da minha parte. Vai requerer algumas renúncias, vai requerer algumas decisões, alguns passos importantes que nós temos que tomar. Para que nós não estejamos aqui, mais uma vez, não estou apontando para ninguém, estou falando de forma geral, para que nós não estejamos no culto de Santa Ceia apenas entendendo que é uma mera cerimônia, porque não é, isso aqui é muito sério, isso aqui é muito profundo. Olha o que o apóstolo Paulo diz em 2 Coríntios 4,16 e seguintes. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, olha o que ele diz, fixamos os olhos não naquilo que não se vê, mas não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê, é eterno. O apóstolo Paulo está mostrando que vale a pena seguir a Jesus, independentemente do que estejamos vendo à nossa volta, porque o crente cheio do Espírito Santo, ele olha para o arrebatamento, ele olha para a volta de Jesus, ele olha para um Deus que promete e que cumpre aquilo nas nossas vidas. Nesse contexto desses versículos aqui que eu acabei de ler, Paulo está falando de seu ministério. Ele está falando de seu ministério e da sua vida, tendo Jesus como centro. E também revelando o quê? A importância do amor pelas pessoas e o bem que é feito a elas por causa desse amor. Paulo está falando de evangelismo. Paulo está falando da grande missão e da grande comissão que Jesus confiou para mim e para você. E muitas vezes eu e você estamos vivendo à margem disso porque não estamos tendo uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida de comunhão e intimidade com Deus para termos também essa comunicação e essa direção constante da sua parte. Paulo fala também, irmãos, das grandes dificuldades e batalhas que enfrenta por essa decisão, por essa escolha que ele tomou de seguir a Jesus dessa forma. Mas ele também, em Coríntios, ele fala do renovo diário, deixando claro que vale a pena passar por tudo, porque ele vislumbra o que é eterno. O Senhor Deus já tem tempo que ele tem falado sobre isso, da importância de nós, crentes, buscarmos o nosso renovo diário com o Senhor. Ora, quem diz que não tem tempo, desculpa, falo isso com todo respeito e falo para mim. Quem diz que não tem tempo para buscar Deus diariamente, não é falta de tempo, é má administração de tempo. Porque tudo que nós colocamos como prioridade em nossas vidas, nós encontramos tempo para fazer. Haverá renúncias, é verdade. Haverá renúncias, mas vale a pena renunciar por amor a Jesus. Olha só, muitas vezes eu e você estamos buscando soluções mirabolantes para as nossas vidas, esperando revelações que não vão existir, porque já está revelado na palavra de Deus. As respostas que nós precisamos, irmãos, estão na própria simplicidade das estratégias que Deus já revelou para nós, e uma delas é buscar a Deus diariamente, buscar o renovo diariamente, orar e buscar na palavra de Deus diariamente, entender que nós fazemos parte de um corpo e nós temos essa ligação com Deus através do seu Santo Espírito. Paulo vislumbrava o que é eterno. E eu me pergunto, nesta tarde, ou nesta noite, melhor dizendo, o que é que eu estou vislumbrando? O que tem sido prioridade na minha vida? Em Filipenses 3, de 3 a 11, tem um trecho que ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda. Por causa de quem? De Cristo. Mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem perdi todas as coisas. Aqui está um homem que tinha propósito de vida, e que através das suas cartas ensinou e continua ensinando para que nós também tenhamos esse propósito em nossas vidas. Resumindo, em outras palavras, Paulo era um homem que tinha intimidade com Deus. Jesus era o centro e a prioridade da sua vida. E eu? Examine o homem a si mesmo. E eu?
Eu vivo uma vida de intimidade com Deus. Jesus realmente é a prioridade da minha vida. E aqui eu faço algumas perguntas para mim. Será que eu tenho buscado o renovo diário na presença de Deus? Jesus tem sido o meu centro? Quais têm sido as minhas prioridades? Como está a minha vida de oração? Como está a minha vida de dedicação à palavra? Nós estamos numa série de estudos sobre discipulado às quartas-feiras, que ensina de outras formas sobre isso que eu estou falando aqui. O jejum faz parte da minha programação. Eu tenho servido a Deus, eu tenho servido no reino de Deus conforme o meu chamado. Meus amados, eu repito, o verdadeiro avivamento vem pela palavra e pela oração. Mas nós precisamos investir mais na simplicidade e na profundidade de uma vida devocional com o Senhor. Nós não temos que vir para a igreja somente para buscar avivamento. Nós temos que trazer o avivamento que nós recebemos dentro do nosso quarto em secreto. Nós temos que trazer o avivamento que, como família, nós buscamos dentro da nossa casa. E aqui nos reunirmos para juntos produzirmos diante de Deus uma adoração e um louvor genuínos para que Ele derrame da sua glória e faça os seus feitos maravilhosos para a glória do seu nome. Essa busca diária, irmãos, vai além de um deleite, é uma necessidade de sobrevivência para que a gente fique firme nesses tempos difíceis. Está colocando esperança no homem? Está colocando esperança nos títulos? Vez ou outra aparece um homem que nos decepciona. Mas como que isso aconteceu? Nós, seres humanos, somos todos falhos, mas quando nós colocamos a nossa fé, a nossa esperança em Jesus, não haverá frustração, porque Ele é perfeito. O Senhor Deus quer levar a sua igreja a um nível mais profundo de intimidade e comunhão com Ele. Ele quer nos alinhar cada vez mais e nos posicionar cada vez mais. Inclusive, escute isso aqui, através da oração como intercessores. Intercessores para que as causas do Senhor para esta geração e para as próximas gerações venham a acontecer. Eu não intercedo só pelas minhas causas, eu devo interceder pelas causas da igreja, pelos projetos da igreja, pelos projetos, irmãos, que talvez a gente nem veja. Mas são projetos geracionais, projetos que Deus tem para gerações. Eu não sei de todos que estão aqui nessa tarde, mas talvez você seja alguém que ainda nem sequer entregou a sua vida a Jesus. Entregue hoje, não perca tempo. Porque pode não haver mais tempo. Hoje nós estamos aqui, a nossa vida é como um sopro. Nós não sabemos o dia que vamos ser recolhidos. Mas nenhuma pessoa que está aqui neste lugar, nesta noite, pode sair daqui sem ter a certeza da sua salvação. Mas eu frequento igreja, meu pai é crente, meu pai é pastor, meu pai é diácono. Eu e você temos que estar certos que se nós morrermos hoje, nós passaremos a eternidade com Jesus. E se você nunca entregou a sua vida a Jesus e quer voltar também hoje, faça isso enquanto há tempo. Eu faço outra pergunta. Será que nós estamos sendo leais ao que declaramos que somos e cremos? Se a gente for pensar um pouco sobre lealdade, dentro do conceito de lealdade, há algo que diz assim, interessante. A lealdade é uma virtude que se desenvolve conscientemente, portanto é uma decisão, e que implica cumprir com um compromisso, ainda que seja perante circunstâncias constantemente em mudanças ou adversas, ou circunstâncias difíceis. Isso é lealdade. Será que nós estamos sendo leais com o nosso discurso? Que discurso, Gabriel? Não, Gabriel, você fala que é crente, mas você é leal a isso? Suas atitudes são de alguém que demonstra que você é leal ao seu discurso de crente? Porque muitas vezes nós podemos ser desleais conosco mesmos. Quando nós declaramos coisas, temos até uma aparência que somos, mas no nosso interior não estamos agindo assim, ou as nossas atitudes lá fora não corroboram, não confirmam aquilo que nós estamos declarando. Então, se nós quisermos avivamento, irmãos, avivamento é coisa séria. Avivamento é derramar do poder de Deus. Há juízo, há purificação, tem que haver conserto para ter avivamento. Nós temos que afinar as nossas ações com os nossos discursos e vice-versa. Nós precisamos ser leais a Deus e a nós mesmos, independentemente do ambiente.
Nós não podemos ser crentes, desculpa a expressão, Maria vai com as outras. Se tem bebida, bebe. Se tem droga, usa. Se tem pornografia, se envolve. Se tem mentira, fala. Ah, no trabalho pode, e na igreja não pode. Não! Nós precisamos ser leais a Deus. O Senhor Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Não adianta estarmos vivendo uma mentira. Deus tenha misericórdia de nós, para que dentro da igreja não haja pessoas que não são igreja e que estão pensando que vão para o céu e podem ser surpreendidas no momento final. Deus, Ele deve ser a nossa prioridade. A sua obra deve ser importante para nós. A agenda de Deus deve ser a nossa prioridade. Quem não está vivendo a agenda de Deus na sua vida está perdendo tempo, está jogando o tempo fora. E tempo é uma mercadoria que não se pode comprar de volta. Que a nossa prioridade seja o Senhor. Conhecê-lo, obedecê-lo. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Temor não é ter medo de Deus. Quem tem medo de Deus não entendeu ainda quem é Deus. Temer a Deus é ter uma vida de adoração, de reverência, de respeito, de deleite, de desfrutar da relação com o Criador. Então, será que nós temos buscado esse renovo? Outra pergunta, será que nós estamos vislumbrando o que é eterno? Será que a humanidade está considerando a eternidade? Ou só nos momentos de crise? Porque quando há crise, as igrejas enchem. Será que nós estamos vivendo a realidade da volta de Jesus? Onde estão os nossos valores verdadeiramente? Nesse tempo de crise, meus amados, que abala o mundo, o que mais nós vamos precisar para entender isso? Muitas pessoas já têm desanimado e ficado pelo caminho. Mas mais importante para nós do que saber quando os nossos problemas vão acabar, é que nós estejamos firmes e em pé em meio a qualquer problema e dificuldade, sabendo que Jesus está conosco. Mas para isso, nós precisamos de uma vida de intimidade e comunhão com Deus. Nós precisamos de uma vida cheia do Espírito Santo. Nós precisamos de avivamento. Ah, eu vou buscar o avivamento quando eu estiver no retiro. Vai ter lá, em nome de Jesus. Ah, eu vou buscar o avivamento quando tiver o Congresso das Mulheres de Fé. Vai ter, em nome de Jesus. Eu vou buscar o avivamento no culto de Santa Ceia. Vai ter, em nome de Jesus. Mas também tem que ter no meu quarto em secreto. Gabriel, por que você está repetindo isso? Porque a mensagem é muito simples. O Senhor já vem falando isso comigo há muito tempo. A igreja do Senhor Jesus precisa voltar ao quarto em secreto. Precisa voltar a ter tempo de adoração, intimidade com o Senhor. Precisa ter o renovo diário todos os dias. O trabalho, as consequências, isso, eu não sei, são muitos exemplos que nós podemos dar aqui, mas nenhum desses exemplos devem ser prioridade acima do nosso relacionamento com Deus. E essa mudança precisa começar em mim. Essa mudança precisa começar em nós. Nenhum pastor aqui vai conseguir fazer eu e você entrar no quarto para orar. É uma decisão consciente. Veja aqui alguns exemplos ou elementos que promovem o avivamento na nossa vida. Só alguns exemplos. Se nós quisermos viver um verdadeiro avivamento, irmãos, nós precisamos voltar a ter a visão correta de Deus. Eu repito, eu não estou falando diretamente para ninguém. Mas nós vamos ter que ter, o ser humano precisa ter a visão correta de Deus. E que visão correta é essa? Soberano, elevado, exaltado. Está escrito em Hebreus 12, 28, 29. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Tem pessoas que acham que elas criaram o seu próprio Deus. Elas pensam que Deus é alguém que elas podem manipular, que elas podem colocar na parede, que elas podem, enfim, fazer qualquer tipo de coisa semelhante. Mas a Bíblia nos ensina que nós somos o vaso e Ele é o oleiro, é Ele quem molda, é Ele que faz.
Toda a ação do inimigo, desde a criação até aqui, foi o quê, irmãos? E está sendo o quê? Distorcer a visão correta de Deus diante dos olhos dos homens. Nós temos que ter essa visão renovada, nós temos que ter essa visão correta. Quem tem reinado nas nossas vidas? A quem nós temos adorado? São os ídolos do meio gospel? São os grandes nomes da internet? São políticos? As pessoas colocam, às vezes, tanta esperança nos políticos e se esquecem que se Deus não fizer, nada vai acontecer. Então nós precisamos voltar e manter, para aqueles que já têm a visão correta de Deus. Outro elemento importante, nós precisamos reconhecer a nossa situação. Se eu quero verdadeiro avivamento na minha vida, eu tenho que reconhecer a minha situação. Jesus disse em Mateus 7, 3, 5, porque você que repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está em seu próprio olho, como você pode dizer a seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Quem quer avivamento, irmãos, tem que reconhecer a sua situação. Não existe demérito de reconhecer que nós precisamos de ajuda, não. Não há demérito em reconhecermos que precisamos de ajuda, não. É melhor do que ficar empurrando com a barriga. É melhor do que ficar colocando a culpa em todo mundo. Seja a diferença dentro da sua casa. Comece de você, comece de mim. Seja a diferença no seu departamento. Deixe a língua de crítica de fora e deixe a língua de bênção, de transformação de vida ser exaltada o nome do Senhor em você e através de você. E de mim também. Isso fala de humildade e quebrantamento. Reconhecer quem Deus é fala de santidade, fala de identidade. Não dá tempo para aprofundar aqui. E falar de reconhecer a situação fala de humildade e quebrantamento. Davi, que era um rei, que tinha poder de vida e morte sobre as pessoas, quando ele foi confrontado pelo profeta Natã, ele não mandou matar o profeta, não, quando ele cometeu o pecado com Batseba. Ele não fez isso. Quando ele entendeu que ele era aquele pecador, a Bíblia fala que ele se quebrantou diante de Deus. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito. Ó Deus, não desprezarás. O que eu e você estamos esperando? Nós precisamos reconhecer a nossa situação diante de Deus. Nós precisamos ser homens e mulheres moldáveis. Moldáveis, tem pessoas que não se deixam moldar. Se vai tocar para disciplinar, para tratar, não aceita. Mas quem quer avivamento precisa de tratamento. Quem quer avivamento precisa de quebrantamento. Quem quer avivamento precisa de humildade. Quem quer avivamento precisa reconhecer a sua situação. Porque eu vou dizer uma coisa para você e para mim. O que eu tenho que fazer, ninguém vai fazer por mim. Ninguém pode confessar o que eu fiz. Ninguém pode buscar melhoria por mim mesmo. As pessoas podem até me ajudar. Podem até me apoiar, me aconselhar, principalmente os líderes que Deus colocou sobre nossas vidas, mas tem decisões e ações que são intrínsecas, que são interiores do homem. Nós precisamos ser como Daniel e seus companheiros. A Bíblia fala que eles assentaram no seu coração, decidiram profundamente no seu coração não se contaminarem com os manjares do rei. Servir a Deus é uma decisão. Outra coisa que nós precisamos fazer, se nós quisermos avivamento, é arrependimento. Arrependimento significa mudança. Essa palavra, teologicamente, não significa só mudança de mente, mas é uma nova direção da vontade, é uma nova direção de propósito, é uma nova direção de atitudes. Desculpa a expressão que eu vou falar agora. Mas igreja não é depósito de gente doente. Igreja é lugar de transformação. Igreja, presença de Deus, relacionamento com Deus, é para transformação. É para que Deus trabalhe nas nossas vidas e nos faça cada vez melhor em direção a Ele. E o apóstolo Paulo, ele fala isso em Romanos 12, 1, que nós não devemos nos conformar com as coisas deste mundo, mas devemos ter a renovação do nosso entendimento para que conheçamos a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Eu vou falar algo para você aqui de novo. Talvez a resposta que você esteja precisando, você vai ouvir lá no seu quarto em secreto. Talvez você esteja, ou eu esteja esperando grandes homens
grandes mulheres, grandes intercessores. Deus usa, mas talvez a resposta que nós estamos precisando, Deus quer falar, eu e ele, você e ele, no quarto em secreto. E às vezes Deus não deixa ninguém falar com a gente, para levar a gente para o quarto em secreto. Ele pode estender a mão e fazer o milagre que você precisa agora. Agora, mas às vezes ele não faz para atrair a minha sua presença para o quarto em secreto, para uma vida de intimidade e mais profundidade com ele. Se nós quisermos avivamento, irmãos, nós também vamos precisar resolver as nossas questões passadas e olhar para frente. Nós vamos ter que resolver as nossas questões passadas e olhar para frente. Passar os nossos valores em revista. Resolver as nossas questões, ser livre. Sermos livres e seguir em frente para o que é mais importante. Aqui não fala só de pecado especificamente, mas livre também de feridas. Tem crente que não perdoa. Tem crente que não liberta, não libera e não liberta também. Não dá para ter avivamento cheio de mágoa, cheio de coisa no coração. O avivamento pode até trazer uma influência para te libertar disso. Mas quando nós queremos um avivamento ainda mais profundo, nós precisamos perdoar. Mágoa, rancor, amargura, ressentimento, sentimento de vingança, egoísmo, egocentrismo, necessidade de ser o centro das atenções. Jesus morreu para nos livrar de tudo isso. Abra mão da sua razão e da sua justiça hoje. Eu não estou dizendo que você está errado. Eu não estou dizendo que você não sofreu. Eu não estou dizendo que você e eu não temos razão. O que eu estou dizendo é que nós devemos abrir mão de tudo isso, entregar ao justo juiz e perdoar. Porque perdoar também é uma decisão. Tem gente que diz assim, não, eu só vou perdoar quando eu sentir. Não, você vai sentir quando perdoar. É diferente. É a mesma coisa que amar. Amar é uma decisão, é escolher fazer o bem. Você pode amar uma pessoa que você nunca viu na vida, quando você escolhe fazer o bem para a vida dessa pessoa. Então temos que aprender a perdoar, irmãos. Aprender a perdoar. Tem gente que saiu de ministérios, saiu de igrejas, bateu a porta e saiu, nunca voltou, nunca se consertou. Ah, mas eu vim para os Estados Unidos, eu vim para a Flórida, ninguém me conhece. Meus irmãos, a realidade espiritual é muito mais intensa que essa que nós estamos vendo aqui. O que o homem não vê e não conhece está registrado nos anais dos céus. Aí as pessoas acham... tem um ditado lá fora que diz assim, que o tempo é o remédio para todas as coisas. O tempo não é remédio para nada, irmãos. O remédio para todas as coisas é o sangue de Jesus. Os homens podem esquecer, mas se não houver conserto, se não houver perdão, se não houver restauração, está pendente no céu. Não adianta querer bênção, não adianta querer porta aberta, não adianta querer avivamento, porque está pendente no céu. Por que não tem avivamento na minha vida? Vamos, examine o homem a si mesmo. Ah, não, foi porque o louvor estava mais ou menos. Foi porque a pregação do pastor estava ruim. Foi porque... Não, examine o homem a si mesmo. Sabe por quê? Hoje o pastor falou aqui desse conforto que nós temos aqui físico. Hoje pode ter pessoas aqui que estão presas sem nenhum conforto, enquanto em presídios podem ter pessoas saltando de alegria, porque estão cheias do Espírito Santo de Deus. O crente precisa entender que a nossa realidade é muito mais espiritual do que material. Tem que resolver as questões passadas. Tem que resolver. Outra coisa, nós precisamos, se nós quisermos avivamento, nós precisamos mudar os nossos hábitos e objetivos. O apóstolo Paulo fala também em Efésios, no capítulo 4. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade provenientes da verdade. Não dá para ter avivamento se a gente continua cometendo os mesmos pecados. Vivendo a mesma vida. Jesus não veio para salvar só a nossa vida familiar, não. Ele veio para salvar também nossos negócios. Ele veio para salvar as nossas empresas.
as nossas profissões, as nossas escolas. Ei, escute uma coisa aqui. Jesus não precisa de ajuda do pecado para cumprir promessa, não. Ele cumpre promessa em santidade. Nós temos que tirar esses hábitos pecaminosos ou fúteis e buscar uma vida que nos edifica, que nos leva para mais perto de Deus. E para que nós escolhamos algo diferente, nós precisamos plantar algo diferente. Nós precisamos ter uma vida de obediência à palavra do Senhor. Ah, Gabriel, eu não consigo, eu também não, mas o Espírito de Deus nos ajuda. O que eu não consigo fazer, Ele me ajuda. Se eu tenho que, só um exemplo aqui, bem simples, se eu tenho que girar a maçaneta da porta e abrir, eu não consigo, o Espírito de Deus põe a mão dele, é figurado, ele põe a mão dele sobre a minha e me ajuda a girar, mas quem está girando sou eu, através da ajuda dele. Mas eu tenho que fazer a minha parte porque é uma decisão. Então, se nós, irmãos, entrarmos na igreja, e talvez as coisas não estejam acontecendo como nós gostaríamos, ou achamos que é o certo, a melhor pergunta não é o que as pessoas estão fazendo, não. Vamos perguntar como nós podemos contribuir para que o avivamento aconteça. Se nós quisermos avivamento, nós precisamos ser fiéis a Deus em tudo, não só no material, mas em tudo. Nós precisamos ser generosos, que é mais generosidade do que a sua própria vida. Quem quer avivamento tem que deixar de ser avarento. Porque Deus não divide a glória dele com ninguém. Ou se adora a Deus ou se adora Mamon. Como você está adorando Mamon e acha que o Espírito de Deus vai avivar a sua vida. E quando eu falo você, repito, quero ser bem claro, não estou falando para ninguém diretamente. Só estou falando porque às vezes a gente fica, por quê? Por que não acontece? Porque isso, e muitas vezes Deus está nos mostrando, quer nos mostrar para o nosso bem. Se nós quisermos avivamento, nós precisamos receber o que Deus tem para nós, não o que nós queremos. Não dá para colocar o Espírito de Deus numa caixa, irmãos. E também aqui eu não estou pregando a bagunça. Eu só estou dizendo que o Espírito de Deus, ele opera como ele quer. Se nós quisermos para a nossa vida pessoal e para a igreja, a vontade de Deus, nós vamos desejar, temos que desejar receber o que ele tem para nós, não o que nós queremos. Aquele mendigo de nascença que estava na porta do templo chamada Formosa, quando os apóstolos estavam indo, quando Pedro e João estavam indo para a hora da oração, era mais um dia comum para ele, um dia de mendicância. Talvez ele nem já olhasse mais para as pessoas, ele estendia a mão, esperando cair ali algum trocado, alguma esmola. E tem muitas vezes, desculpa, me perdoem, até crente que está vivendo assim. Já está na porta do templo, já nem entra no templo, já está na porta como quem pede esmola. Porque quer que Deus dê o que ele quer, o que ela quer. Mas quem quer avivamento tem que aceitar com alegria aquilo que Deus tem para nós. Aquele homem esperava a esmola, mas o que os apóstolos tinham para ele, não tenho prata nem ouro, mas o que eu tenho, isto eu lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Sabe o que eu quero dizer para você com isso aqui? E para mim também? Às vezes a gente fica tanto querendo uma coisa da parte de Deus, e Deus tem algo muito melhor para mim e para você. E isso é avivamento. Avivamento é receber de Deus o que Ele tem para nós. Nós precisamos buscar, esperar e receber o que Ele tem para nós, que é o melhor, e Deus nos surpreende. Talvez você entrou aqui nessa Santa Ceia, talvez a sua vida esteja como de alguém acostumado a receber algo todo dia. Mas aquele dia era diferente para a vida daquele homem. Ele não esperava que Deus tinha uma grande surpresa para ele. Ele agora não ia mais depender de esmola. Agora ele podia levantar, e como levantou, saltou de alegria, entrou no templo, entrou na casa de Deus, e agora todas as áreas da sua vida poderiam e seriam restauradas. Então eu quero te lembrar que Deus, ele está conosco na abundância e na crise, não tenha medo. O Espírito Santo nos ajuda, você e eu não estamos sozinhos. Lembra que eu disse para você no início? Não desista. Não desista. Talvez a sua vida, ou a vida de alguém, esteja tão difícil, com tantos problemas, com tantas situações, ou até talvez você ou alguém
esteja preso em situações em que você sente que não há mais esperança. Não consigo me livrar desse vício. Não consigo me livrar desse problema. Não consigo resolver essa situação. Eu não sei. Mas uma coisa eu sei. Que Jesus, ele pode todas as coisas. Uma coisa eu sei. Ele morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Ele não morreu para que a gente andasse por aí mendigando nada, não. Ele morreu para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, vida em comunhão, em propósito com Ele. Mas eu volto para o centro dessa mensagem. Examine o homem a si mesmo. O nosso renovo diário como está. Eu quero concluir com esse exemplo que eu já mencionei outras vezes, que é o exemplo de Asaf. Porque sempre que Deus me leva a meditar ou ter a oportunidade de falar sobre esse tema de renovo diário, Ele me lembra de Asaf. Vocês conhecem a história de Asaf? Ele foi um diretor de música, tanto no tempo de Davi quanto de Salomão. Eu vou falar rapidamente aqui, só para você entender que Asaf não era um novo convertido. Não era alguém que chegou de paraquedas. Era um líder. Autor de 12 salmos. Um homem respeitado, posso concluir isso, pela posição que ocupava. Alguém que era usado na casa do Senhor. Aí você pega o Salmo 73, você vai ver que Asaf, no meio das suas muitas aflições, ele deixou os seus olhos fixar-se na prosperidade dos ímpios. Trazendo para os nossos dias. Ele tirou, é como se eu tirasse os olhos de Deus, do plano que Deus tem para a minha vida, do propósito que Deus tem para a minha vida, do privilégio de conhecer a verdade que é a palavra e andar com Deus nesse mundo tenebroso, saber que Jesus está voltando e que nós estamos salvos da ira de Deus. É a mesma coisa que tirarmos os olhos disso tudo e olhar, mas o rico tem, mas o fulano tem o carro tal, mas o Beltrano tem a casa tal, mas fulano tem um amigo tal, fulano tem green card, eu não tenho nada, fulano tem cidadania, eu não tenho nada, sabe? É bem parecido com isso. É no meio das aflições tirar o foco de Deus, tirar o foco da palavra de Deus, das promessas de Deus, do relacionamento com Deus. Então, no meio dessas aflições, ele começa a reclamar. Ele começa, em outras palavras, porque nada acontece com o ímpio, a gente busca Deus e parece que não dá certo com a gente. Depois você lê, estou só parafraseando por causa do tempo. Mas uma grande virada acontece naquele momento na vida de Asaf. A Bíblia diz no versículo 17 do Salmo 73 assim: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. O que significa isso para mim e para você? Asaf estava vivendo os seus conflitos na sua mente, essa angústia na alma que talvez eu e você estejamos vivendo hoje. Talvez eu e você esteja vivendo desesperança, situações que nós não conseguimos vencer com as nossas forças, achamos que não tem mais jeito, talvez os nossos olhos não estão mais nos planos e propósitos de Deus, não estão na volta de Jesus, no meu relacionamento com Ele, as aflições podem estar me consumindo a você, mas quando a gente entra na presença de Deus, quando a gente entra no santuário de Deus, quando a gente entra no quarto em secreto, quando a gente dobra o joelho na igreja, quando a gente fecha os olhos para o mundo e abre os olhos para Jesus, tudo muda. O Espírito de Deus está falando para mim e para você que os nossos olhos serão abertos, não só dentro da igreja, mas no nosso quarto em secreto. Nós precisamos voltar a ler a Bíblia diariamente, ter o nosso devocional familiar, o nosso devocional individual. Quando Asaf entra na presença de Deus, tudo muda. E às vezes, irmão, você está buscando resposta em tantas pessoas, tantas coisas, e é só entrar na presença de Deus que tudo muda. Quer que eu te fale uma coisa? Às vezes o que precisa mudar não são as circunstâncias à nossa volta, mas é como nós já estamos vendo. E a nossa visão vai ser apurada na presença de Deus, porque crente avivado e cheio do Espírito Santo vê com os olhos espirituais. A mesma terra prometida em que alguns viram desafios e consideraram intransponíveis, outros viram a mesma coisa, mas enxergaram de forma diferente, crendo na promessa que Deus havia feito. Então, concluindo, depois que Asaf entra na presença de Deus, irmãos, depois que eu e você entramos na presença de Deus, tudo muda. Ele declara assim: a quem tenho no céu senão a ti?
E na terra nada mais desejo de estar junto a ti. O meu corpo e o meu coração poderão fraquejar, mas Deus é a força do meu coração e a minha herança para sempre. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Está aqui um homem que era um líder, que teve os seus momentos de aflição, mas quando entrou na presença de Deus, teve a sua visão, teve o seu espírito, teve a sua alma, teve a sua vida renovada. Não desdenhe, não despreze a importância do seu tempo com Deus. Busque o renovo diário todos os dias. Busque avivamento para a sua vida. Porque eu concluo dizendo, o avivamento que vai começar no nosso quarto em secreto, vai alcançar a sala, a cozinha da nossa casa, vai alcançar a nossa vizinhança, vai chegar na igreja, vai chegar no bairro, vai chegar nas cidades, vai chegar em outros países. E o sacrifício que Ele fez por nós continuará sempre valendo a pena. Deus abençoe.